Aleluia. Glória a Deus. Amém? Segunda Reis, capítulo 5. A história é conhecida. Naamã é curado de lepra, né? Naamã, o comandante do exército, que é o versículo 1, do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque o seu senhor, dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vá, anda, eu te enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de pratas, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti essa carta, saberá que eu te enviei Naamã, meu servo, para que eu cure da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus, com poder para tirar a vida ou dá-la? Para que te envia a mim este homem, para eu curá-lo de sua lepra? Notar, pois, e vedes que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei lhe rasgava as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, a Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpa. Naamã, porém, muito se indignou e foi dizendo: pensava eu que ele sairia até comigo, pôr-me-ei em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu me lavar neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se tu houvesse dito ao profeta alguma coisa difícil, acaso não faria? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficará limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoantes as palavras do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de uma criança e ficou limpo. Voltou-se ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceite um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. E estou com ele, porque o aceitasse, mas recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado lançar uma carga da terra 2 mulos, porque nunca mais oferecerei este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses senão o Senhor. Nisto, perdoe o Senhor o teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimon, por ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimon,
quando assim me prostrares na casa de Rimom, nisto perdoe-me o Senhor, o teu servo. Eliseu disse: vai em paz. Soberano Deus e Pai, nessa noite nós apresentamos a Ti o nosso coração, nossa mente, que essa palavra venha nos libertar, nos curar, nos orientar, porque tudo é para o Senhor. Que a glória seja para o Senhor, que tudo seja para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, pode glorificar, é para o Senhor. Amém? Nós queremos sempre uma solução rápida. Naamã queria uma solução rápida. Esperava um tratamento especial. Quem nunca viu isso? Eu não vou na igreja não, eu não fui bem tratado. Ninguém falou nada comigo, ninguém me orientou em nada, ninguém falou nada. O missionário nem foi na porta, nem me recebeu, nem despediu de mim, o pastor não veio. O irmão lá olhou para mim com a cara ruim. Mesma coisa com Naamã. Naamã, por ele ser um oficial do rei, ele achou que ia chegar lá e Eliseu ia correr, ia colocar ele para dentro, ia colocar a mão naquela lepra, falar fica curado, ele fica curado, eles dois iam bater um papo, ia tomar um vinhozinho, né? E ficava tudo bem. Mas não foi bem assim. E a pessoa às vezes acha que Deus vai solucionar o nosso problema daquela maneira que nós queremos. Nós temos uma convicção, mas Deus tem outra. E às vezes a nossa convicção não se depara com a convicção de Deus. Às vezes Ele não vai levar por aquele caminho. Ele vai nos conduzir por outro caminho. E que não seja aquele que nós almejamos. Eu vi isso esses dias. A pastora me ligou e falou comigo: eu vou dormir de sexta para sábado no cerro. Falei: gente, o cerro é longe de Curvelo. Como que você vai dormir lá? Insisti com ela e fiquei preocupada. A estrada lá tem curva. Ela falou assim: olha, para quem mora em Governador Valadares, para chegar em Curvelo é melhor passar por Goiânia. E ela conversou comigo. E aí eu estava insistindo por um caminho e ela me passava por outro. Porque todas as vezes que eu fui para aquele lado de lá, eu passei por Belo Horizonte. Mas o caminho é mais longo, é mais difícil. E às vezes nós insistimos com Deus de andar por um caminho mais longo e mais difícil. E muitas vezes Deus nos conduzir por um mais fácil. Às vezes tem muitas curvas, muitas dificuldades, mas é mais perto. Vai alcançar a bênção mais rápido. Mas nós não queremos passar por dificuldade. Nós queremos uma estrada larga. Nós queremos ser bem tratados. Nós queremos o melhor. E às vezes nós ficamos preocupados com o caminho, né? Então a gente tem que ter a convicção que aquele caminho é o certo. Muitas vezes não é errado, mas é mais demorado. Às vezes a gente acha que anda mais rápido e às vezes demora muito mais. Às vezes a gente acha que o outro é mais perigoso, mas às vezes é Deus testando a nossa fé, né? E às vezes a gente vive grandes desafios na nossa vida, porque muitas vezes nós temos que passar por um desafio. E às vezes nós não queremos ser provados para ser aprovado. Para você passar no concurso, você tem que passar na prova. Você entrar na escola, você está todo bimestre ou semestre, tem que passar na prova. Se você está no serviço, você quer subir de carro, você tem que passar na prova. E na vida espiritual não é diferente. Na vida espiritual nós queremos sobrenatural todo dia. E o maior desafio de ser crente é quando a gente não vê nada acontecer. É quando a gente não escuta a voz de Deus. É quando a gente abre a palavra e não consegue entender. E a gente tem que continuar crente. Porque ser crente não é ver as coisas acontecer. Ser crente é confiar que um dia vai morar no céu. É confiar. E Naamã tinha convicção daquilo que
Mas ele não queria passar o processo. E quando ele chegou lá naquele rio sujo, poluído, ele pensou, por que não mandou eu ir embora para casa e mergulhar naquele rio da pé de casa, limpinho? Por que mandou mergulhar no rio das velhas em vez de mergulhar no rio Paraúna, né? Já ele pensou tão perto mais da minha casa, né? Mandou mergulhar no rio das velhas, né? E não no rio Paraúna. E aí a pessoa fica pensando, né? E a pessoa fica irritada com o tratamento. E a pessoa fica irritada porque às vezes não chegou do jeito dele. A pessoa não sabe o que você está pensando. A pessoa não sabe o que você está sentindo. Aí Deus permite que você passe por aquela situação para você chegar a Deus. Mas você não, você quer ser, você tem, não, eu quero que aconteça assim. Eu quero que aconteça assim. E muitas vezes não acontece. Muitas vezes não, a maioria das vezes não acontece daquele jeito que nós planejamos. Mas não é porque Deus é ruim, não, é porque se nós fizer do jeito que nós planejamos, nós vamos obedecer. Naquela hora que mandou ele mergulhar no Rio Jordão, não precisava mergulhar em nada, gente. Era só para quebrar o orgulho, a soberba dele de ser um oficial. Amém? E muitas vezes a pessoa canta assim: Senhor, quero meu orgulho, eu quero descer. Não é assim? Quer nada, ninguém quer descer nada não. Todo mundo quer subir. Não? Quer subir 3, 4, na escada rolando, ninguém quer subir de degrau em degrau. Ninguém quer o processo. Falar a Deus. E às vezes, muitas vezes, não sentir o coração palpitar, não sentir e continuar crendo que Ele vai fazer. Tudo isso é para nós hoje. Mesmo que as coisas estão difíceis, vem tantas ofertas. Você está achando que as pessoas não me ofertam? Oferta sim. E Naamã foi lá e resistiu. Eu não vou não. Eu não vou nem, não vou não. Mas ele tinha aqueles que estavam ao redor dele, que prestou atenção naquilo que ele precisava fazer. E muitas vezes Deus manda a gente fazer uma coisa fácil e a gente não faz e perde, é reprovado. Porque nas grandes a gente passa e pensa assim: eu vou receber muita coisa. Mas às vezes uma pequena coisa que Deus pede a gente para fazer, facinho de fazer, a gente passa despercebido. Porque às vezes a gente está olhando para a circunstância. A gente está olhando para aquilo que a gente sabe e aquilo que a gente pode fazer. Naamã pensou assim: eu venci a guerra. Mas quem venceu a guerra não foi ele, Deus venceu para ele. Aleluia. Ninguém vence uma guerra se Deus não tiver um negócio. Ninguém faz nada se Deus não tiver à frente. E ele falou: eu vou ter que voltar lá, e eu vou ter que joelhar diante de Rimon. Mas olha que eu joelhar lá, eu vou, a minha gratidão é ao Deus de Israel. E muitas vezes as pessoas não sabem o quanto é precioso aos olhos do Senhor que você faça as pequenas coisas para agradar Ele. Muitas vezes nós precisamos, às vezes. Hoje eu li em Provérbio e meu coração doeu. Que quando a gente vai sendo corrigido e a gente não obedece, nós vamos ficar com o coração angustiado, sem cura.
Aí eu entendi porque tantas pessoas, às vezes, lê a palavra de Deus, medita a palavra, mas não obedece. E lá Lucas, ele leu as histórias e lá ele contou, não precisa abrir. Lá ele falou sobre a gente ter fé, sobre a gente acreditar no Deus que a gente serve, nas pequenas coisas que a gente acha que é difícil, que é esquisito, né? Vai pregar debaixo do pau, com a igreja bonita daquela lá. Aí Deus fala assim, vai pregar debaixo do pau. Tem sentido isso? Não. Mesma coisa falou para o Naamã. Naamã com aquele rio, vai lá. Mergulha no Rio Jordão 7 vezes. Aí ele falou, Lucas falou lá no capítulo 4. Na verdade, vos digo que muitas viúvas em Israel não teve Elias. Quando o céu fechou por 3 anos, que Elias nem orou. Ele nem orou, ele só profetizou em toda a terra. Ele foi enviado só por uma viúva. Quantos rios limpos tinha lá onde Naamã morava, mergulhar no Rio Jordão, lá onde estava sujo? Que esquisito. Mas não é, porque Deus conhece o meu e o seu coração. Ele conhece, ele sabe das minhas e as suas limitações. Ele sabe que você não é capaz. Você quer uma coisa e tem convicção que você quer, mas o caminho que Deus tem para você, você não quer trilhar. E quando eles negociaram, Eliseu não recebeu nada. Eliseu não recebeu aquelas iguarias, porque ele sabia da soberba do coração daquele oficial. Porque se tivesse recebido, ele tinha falado, eu já paguei por isso. Porque tem muita gente derrotado, que fala assim, Deus tem que fazer para mim, porque eu já devolvi o dízimo, eu já ofertei, agora ele tem que fazer. Por isso, aquele profeta, ele não recebeu nada. Ele não recebeu nada. O profeta não recebeu nada. Porque ele sabia que Naamã tinha soberba no coração. E Naamã ia achar que por muitas ofertas ele já estava livre. Ele já era curado. Não é isso. Com Deus a gente não troca nada. Você promete, você tem que cumprir. Mas Deus não é um Deus de troca. E a gente tem que prestar atenção. Porque muita gente acha que é esperto. E fala assim, nossa, missionário não quis fazer desse jeito, mas eu vou fazer desse jeito e vou me dar bem. Não vai não. Porque depois de tudo isso, Naamã ficou limpo, Eliseu não recebeu nada e Azi correu atrás. Por quê? Esse tanto de ouro, né? Esse tanto de ouro que você trouxe, vou pegar um bocado menos da prata e do ouro, né? E tem muita gente fazendo isso. A missionária não fez desse jeito, porque ela é burra. Quantas vezes eu vejo a pessoa depois, a missionária é burra demais. Por que ela não fez desse jeito? Era muito mais fácil, mas Deus não permitiu. Por que ela não pegou dessa maneira? Se dessa maneira já tivesse feito, não é bem assim não. Olha, o pastor, por que não fez desse jeito? Era mais fácil, ia tudo dar muito mais certo. Eliseu podia ter pegado aquele dinheiro todo e não tem mais dificuldade. E não precisar de depender de mais nada. Mas às vezes Deus manda fazer por um caminho para que nós não ensoberbecemos. Porque se nós vamos para o outro, nós vamos ensoberbecer. E muitas vezes a gente,
eu podia ter feito isso e não lembrei. Sabe por que Deus não deixou você lembrar? Porque mesmo sem pecado ia dar errado. Ia causar algum dano, né? Para você. A princípio, a nossa natureza humana, ela rejeita a solução de Deus. A gente quer a nossa. A princípio a gente receita a correção, a gente rejeita o ensinamento, a gente rejeita o caminho que Deus quer nos mostrar. A gente quer por onde a gente quer ir. E quanto mais a gente é velho, pior é para a gente converter, porque a gente já acostumou a fazer as coisas. E a gente vai aprendendo a fazer, e vai chegando, vai ficar automático. E a gente não quer mais aquilo que Deus tem para nós. Então, às vezes o jovem acha que para ele é difícil abandonar certos tipos de prática. Para o velho é muito pior. Né? A maioria das pessoas aqui não tem a idade que Deus me alcançou. Com 42 anos. A maioria aqui não tem a idade de 42 anos. E acha difícil abandonar as velhas práticas. Mas Deus está aqui nessa noite e diz para você não rejeitar. Para você confiar na direção do Espírito. Confiar. Não negocie os valores espirituais. Não confunda as coisas. Como Yazim confundiu. E o que aconteceu com ele? Ficou leproso. Ficou leproso. E Yazim ficou leproso. Quando ele voltou na presença de Eliseu, ele já estava branco de lepra. Então, gente, não rejeita a solução de Deus, não. Por mais que ela pareça esquisita. Quando eu pedi a Deus que eu queria salvação, que eu conheci o Jesus da história, ele falou assim: sai do meio. Né? Vai viver outra vida. Para de sentar na roda dos escarnecedores. Para de achar que as pessoas do mundo estão certas e que a palavra de Deus está errada. Para de confundir. Foi isso que Yazim fez. Ele confundiu aquele ouro, aquela prata com o milagre de Deus, com a bênção de Deus. Os grandes desafios da nossa espiritualidade é porque nós moramos na carne e nós precisamos ser movidos pelo Espírito. Porque nós, se nossa vida não mover nas 3 dimensões, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Porque esse mundo não nos leva a lugar nenhum. Tudo aqui é perecível, tudo aqui é passageiro. Mergulhe. Deus mandou, tá sujo, tá difícil. Tá sujo. Tá empoeirado. Pior é ficar leproso. Naamã achou que pela posição dele, ele precisava de um tratamento especial. Mas de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus diz: todos somos iguais diante de Deus. A única diferença que vai fazer é no dia do julgamento. Aqueles que vão levar o bem e aqueles que vão levar o mal. Foi falado aqui: a árvore boa dá bom fruto, a árvore má dá bom fruto. Não adianta, você conhece a árvore pelos frutos. Mas a árvore para dar fruto, ela precisa sofrer certos tipos de coisa. Cavaca arranca um bocado de raiz ao redor, né? Tem que receber os frios e o calor. Tem que ser podada para dar bom fruto.
E aí, quando uma árvore dá com fruto, ela vai sendo apedrejada. Às vezes você está buscando a Deus e só vem bomba. Tudo está dando errado. E você acha assim, não, isso não é de Deus, não. Eu já contei isso aqui. Uma vez eu cheguei numa pessoa, cheguei lá. Ela estava trabalhando no salão de beleza. Eu cheguei no salão de beleza dela. E essa mulher disparou a falar. Ligou um trem dela e ela: tem gente que pede Deus num lugar que ninguém quer, e depois fica no sofrimento, e porque Deus não tem chamado, e às vezes fica sofrendo, está com dificuldade, está escandalizando o nome do Senhor. Eu disse: ei, ela falou ali uns 20 minutos. Eu falei: ei, aonde liga? Você está falando é comigo? É você mesmo. Eu falei assim: eu não estou sofrendo, não. Eu estou vivendo o melhor de Deus para a minha vida. A pessoa acha que o melhor de Deus é estar no bem. Na época eu não tinha nada, tá? Estava andando descalço, com o cabelo grande, né? Sobrancelha grande, com a saia de retalho, e não tinha dinheiro. E às vezes não tinha nem comida. Mas ninguém sabia, os filhos não sabiam, o pastor não sabia. E aí quando qualquer coisa vai no pastor, diz: mas o que aconteceu isso? Não valeu nada. O melhor de Deus é ouvir a voz dele. Mas quando foi um dia, ele falou: ei, estou te vendo. E mudou a minha história. Não por fora, mas por dentro primeiro. Depois ele mudou a minha história por fora. Porque ele está te vendo. Você está achando que não foi Deus que viu Naamã e mandou aquela menina falar? Foi Deus que viu Naamã. Deus vê o seu sofrimento. Deus vê o que você precisa. Mas Ele sabe da sua soberba, do seu orgulho também. Ele conhece o meu e o seu coração. Denise está ali, nós estávamos falando, né, Denise? Quando a gente aproxima de Deus, a gente vê como que a gente não presta. Que a gente não vale nada. Difícil de mexida. Mas por isso as pessoas não querem aproximar de Deus, quer viver um evangelho mais ou menos. Mas esse evangelho mais ou menos não vai ligar ninguém para o céu. Deus pode mudar a história de um país por causa de uma pessoa. Ele pode mudar um país porque Ele mudou a história do povo de Israel com profecia através da vida de Ana, que chorou e orou. Mas o povo não quer chorar e orar não, nem pagar preço não. Porque Ana não comia, só orava. Esses últimos dias, todo lugar que a gente vai é pregação sobre Ana. Porque o povo deixou de orar, o povo deixou de crer, o povo deixou de perseverar. Naamã não teve que mergulhar uma vez, ele teve que mergulhar 7. Eu creio eu não estava lá, né? Queria estar também, podia estar. Que ele mergulhava e esperava: agora eu vou ficar limpo. E nada acontecia. Ele pensava assim: eita. Mergulhava de novo. Eita. E os oficiais estavam assim: vai. E ele pensava assim: de novo. Até que tudo acontecesse. Aí nós queremos o quê? Já pedi, já determinei e não aceito isso na minha vida. 3 palavras que a gente não pode falar. Não aceito. Não aceito por quê? Você não pode aceitar o pecado. Você pode falar que não aceita. Agora, isso eu não aceito, aquilo eu não aceito. Você tem que pedir Deus para mudar a história. Não é você que não aceita, não. Ele que tem que dar ordem. Aí eu já determinei. Quem determina é Ele. Ontem eu fui no velório e disse que o velho tossiu e morreu. E eu falei assim: meu sonho de consumo. Mas eu só não tenho sonho de consumo de viver. Que ele viveu 98 anos, viu? Isso aí não. Mas de tossir, cair e morrer, de Deus. Aí as pessoas ficam atribuladas, sem esperar o tempo de Deus. Deus tem bênção para
sua vida. Espera. Espera, mergulha 7 vezes. Deixa o problema de lado e receba de Deus a cura interior. Receba de Deus a cura. Receba de Deus a cura para a sua vida. Receba de Deus a cura em todas as áreas. Porque muitas vezes nós precisamos mergulhar. Sempre precisamos. Mas a gente mergulha uma vez e fala assim, não aconteceu nada. Deus não está me ouvindo. Naamã mergulhou uma vez. A Bíblia não conta, porque senão ia ser muitas palavras. Eu acho que ele mergulhou, acampou, não melhorou, foi lá de novo, porque a Bíblia conta a história, a pessoa acha que aconteceu agora. Quando Daniel foi condenado, teve um júri, um julgamento, passou por isso, por aquilo, depois jogou na cova, humilhou, tudo primeiro, tudo é um processo, para depois Deus honrar ele. E ele não esmureceu não, momento algum. Ele foi caluniado. Sadraque, Mesaque e Abednego foi caluniado até jogar eles na fornalha de fogo. E hoje em dia não. Naamã achou um insulto o profeta não ir lá dar um abraço nele, tocar nas feridas dele para lá estar curado. Não. Jesus também não fez isso. Aquela mulher tinha 12 anos que estava com hemorragia, sem aguentar caminhar. Ela é que foi lá e tocou. Aleluia. Né? Ela que foi lá e tocou, enfrentou aquela multidão. Sabe lá quantos dias gastou para chegar perto de Jesus? Aí as pessoas ficam querendo tudo na mão. Quando todas as vezes que o profeta passou na casa de Sulamita atendeu bem o profeta. Mas quando ela precisou do profeta, ela foi aonde o profeta estava. Aonde o profeta estava. Então, quando Ana precisou de um milagre, ela foi lá no templo. Quando a pessoa precisa de Deus, ele vem para a palavra. Aleluia. Ele vai para a oração, para o jejum. Ele vai mergulhar para que fique limpo de toda soberba, de todo mal. Ele vai no culto. Ele vai na oração. Ele vai. Ana foi vários anos. Daniel orava 3 vezes no dia, jejuou 21 dias, não comeu nada que viesse de animais. E Naamã queria chegar lá e pegar a benção, né? Eu sou oficial. O caminho é o que Deus mostra. Deus mostrou Eliseu. Falou que ele não recebe nada dele, porque a soberba está dentro do coração dele. Se você receber, vai ensoberbecer e eu sou obrigado a deixar a lepra voltar. Porque Jesus disse assim lá no final: vai, não peques mais, porque suceda coisa pior. Vai, não peques mais, que não suceda coisa pior. Quando Jesus curou, ele falou isso. Eliseu fez vários milagres, mas hoje as pessoas não acreditam no profeta. Ele acha que ele pode. Ele vai fazendo tudo, mas o diabo não vai derrubar ele enquanto estiver perto de Deus. Aleluia. Quando estiver bem longe, aí que o trem de der errado, aí ele volta. Tem uns que nem conseguem voltar. Essa lição de hoje é para nós. É para nós quebrantar nosso coração. E saber que as convicções de Deus são melhores
que a nossa. Você tem convicção daquilo que Deus é, que é poderoso. Glória a Deus. E você vai poder receber a cura. Quando fala da cura de Naamã aqui, não foi só a cura física, não. Curou ele da soberba. Curou ele da arrogância. Curou ele de todas as dificuldades. Curou ele do espírito de engano. Ele passou a servir o Deus da palavra. Amém? Não é uma pessoa, é o Deus que nós servimos. É Ele que opera hoje. Operou ontem e operará até na eternidade. Tudo é para Ele. Amém? Ponha isso no seu coração. Deus faz novas coisas. Deus muda a cultura, Deus muda as regras a nosso favor. Amém? Tudo é para a glória dele. Aprenda, limpe o seu coração. Para de soberba. Para de achar que nós conseguimos pagar Deus. Nunca. Para de achar. Para de querer definir Deus, saber o que Deus pensa. Entra para dentro de você e veja quem você é. E deixa, e mergulhe nas águas espirituais da palavra. E desce à casa do oleiro. E deixe fazer nova todas as coisas na sua vida. Para você levantar um vaso novo. Para você levantar com peles de criança. Com vestes nupciais alvejadas. Nesse banho, nesse rio, onde você vai largar a soberba, você vai largar tudo que você sabe fazer e vai receber tudo de Deus. Amém? Fique em pé, vamos orar. Aleluia. Aleluia. Tiver de falar aqui desse Deus, a gente quer falar a noite toda. Mas quando a gente está falando, para nós olhar para dentro de uma mesa, ninguém dá glória a Deus, ninguém dá de palma. Será que Deus não está aqui? Mas o amor de Deus nos constrange. Não é um, não é todos. Hoje nem está fazendo tanto frio. Gente, se vocês vissem o que eu vejo nessa noite, neste lugar, show de cara da sol, você estaria radiante. Porque os olhos espirituais não são os olhos carnais. Eliseu tinha os olhos espirituais. Aquela menina tinha os olhos espirituais. E hoje criança precisa aprender crer em Deus e servir a Deus. Porque ela é uma menina. A palavra de Deus diz que ela tinha 13 anos. Entre 12 e 13 anos. Quando a gente estuda. Ela foi levada cativa. Mas ela já conhecia o Deus que ela servia. E ela falou desse Deus. E ela pôde levar esse Deus para esse homem. Você também pode levar Deus para as pessoas ser curadas. Curadas das lepras do pecado, da prostituição, da pornografia, das drogas, do medo. De servir a Deus, amém? Feche os seus olhos. Coloca a mão no seu coração, porque a palavra de Deus diz: filho, dá-lhe o seu coração. E fala com o Senhor nessa noite. Senhor meu Deus. Senhor meu Deus. Eu quero trilhar os caminhos do Senhor. Sem questionar. Para receber a cura que eu preciso. Não me deixe olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Não me deixe olhar se o rio está sujo ou limpo. Mas eu quero mergulhar. Eu quero descer para me subir. Limpo. Cheio de graça. Diante dos teus olhos. Para receber a recompensa final. O fim desejado.
que eu tanto almejo, que eu tanto sonho, que eu quero para mim e para minha descendência, em nome de Jesus. Que o amor do Pai, a graça e a salvação de Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. Eu abençoo essa igreja que é unida e intensiva as suas famílias, a sua parentela, todos os lugares aonde precisa habitar, com toda sorte de bênçãos celestiais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, esteja no coração, na mente. Abraça o Espírito Santo, leve ele para casa e tenha dias de intimidade com Ele. Ouça a voz de Deus e viva com Ele na intimidade, crendo no poder dEle, em nome de Jesus. Amém? E até o próximo encontro, se eu não for promovido. Aleluia!